segundo ano, tudo bem? Esse vídeo tem como objetivo aqui dar uma base para a resolução da minha atividade que eu acabei de colocar para vocês sobre impulso e quantidade de movimento. É interessantíssimo que a gente preste atenção no que está ocorrendo aqui nesse tipo de análise, tudo bem? Galera, o que acontece? Aqui, quando a gente está falando do impulso, o impulso é uma ideia que ela vem da física, que ela está sempre relacionada com uma força. E ela abre uma grande área de estudo nossa, que é a dinâmica impulsiva, tudo bem? Qual que é a ideia dessa dinâmica impulsiva? Ela vai agir sobre situações em que eu tenho forças atuando sobre determinados instantes de tempo. Aqui a gente pode ver um garoto chutando uma bola, onde ele realiza uma força, certo? Essa força ela dura certo estado de tempo, ou seja, ele dura certo tempo, que é transferido integralmente para a bola. O nome disso é impulso. Como é que o impulso vai trabalhar? As duas novas grandezas que aparecem aqui é o impulso e a quantidade de movimento, cada uma trazendo uma maneira de realizar uma análise aqui sobre algumas coisas científicas, tudo bem? Então, galera, uma parte importante quando a gente está falando do impulso de uma força constante é que ela sempre será encontrada no nosso cotidiano, onde existem empurrões, puxões, impactos e explosões. Então esse é o principal uso do impulso, tudo bem? O impulso ele atua da seguinte maneira: eu realizo uma força, certo? Durante certo intervalo de tempo. Essa relação entre a força e o intervalo de tempo é chamado de impulso, tudo bem? Então, como é que eu calculo ele? O impulso sempre vai ser igual à força vezes o intervalo de tempo que essa força está agindo, tudo bem? Isso vai sair numa unidade importante chamada de Newton por segundo, que é a unidade do impulso, uma unidade direta. A gente pode perceber essa situação de impulso aqui, ó, nessa tirinha onde você tem aqui, ó, o cascão, tudo bem? E você também tem a Mônica ali realizando umas situações em que ela realiza forças em certos intervalos de tempo. Quando eu tenho o gráfico da força em função do tempo, a área embaixo desse gráfico é numericamente igual ao impulso, tudo bem? Não podemos esquecer isso. Então, calculei a área embaixo do gráfico, eu já tenho diretamente qual que é o meu impulso, tá bom, galera? Não esqueçam, tá bom? Certo? Agora a gente fala da quantidade de movimento. O que a quantidade de movimento é? Ela é uma espécie de quantidade guardada toda vez que eu tenho a movimentação de um objeto. Tudo bem? Tem um objeto que ele está se movimentando, ou seja, ele está tendo ali certa quantidade de movimento, eu vou poder realizar essa análise, tudo bem? O que acontece? Quando eu tenho dois automóveis e elas têm velocidades diferentes e massas diferentes, qual deles provocaria mais impacto? Ou seja, qual causaria o maior estrago? Tudo bem? O René Descartes defendia que isso dependia da quantidade de movimento, tudo bem? E usou isso para basear os seus estudos sobre colisões, tá bom? Nas suas palavras, a primeira causa do movimento, a mais importante, a mais universal, é Deus, que de sua onipotência criou a matéria em movimento e em repouso. A quantidade de movimento colocada por Deus no ato da criação seria constante. Isso cria também uma lei de conservação, a lei de conservação da quantidade de movimento. Como eu calculo ele? Quantidade de movimento vai ser igual a massa vezes a velocidade, tudo bem? Isso é chamado de quantidade de movimento, momento linear. Unidades de medida. A unidade de medida disso é o quilômetro por segundo. Nunca esquecer, tudo bem? Isso aqui também era chamado de força viva por Leibniz, tá bom? Então, o que acontece? Isso tem grandeza, tem natureza vetorial, não esqueça. Durante muito tempo, houve uma discussão entre o Leibniz, tudo bem? E o Descartes sobre o que seria a natureza do movimento. Para o Leibniz, seria importante a força viva, que é a energia cinética, tudo bem? Enquanto para Descartes, a explicação de qualquer colisão partiria da quantidade de movimento. Só D'Alembert, lá na frente, que conseguiu resolver isso, determinando a energia cinética, tá bom, galera? Perfeito? Então, olha, essa é uma parte importante, tá bom? Quando a gente fala a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, a gente tem que lembrar que nada mais, nada menos, ela nasce da ideia da quantidade de movimento. Como é que eu poderia falar sobre a quantidade de movimento? A força resultante, eu posso falar que é a variação da quantidade de movimento na variação de tempo. Lembrando que quantidade de movimento, variação de quantidade de movimento, é a quantidade de movimento final menos a
inicial. Então, não esqueçam disso. Existe relação entre o impulso e a quantidade de movimento? Sim. Quanto maior o impulso que eu faço, maior a variação da quantidade de movimento. Isso é chamado de teorema do impulso. O impulso vai ser igual à variação da quantidade de movimento, ou seja, QF menos QI, ou o impulso vai ser igual a MV final menos MV inicial, tudo bem? Não podemos esquecer disso, tá bom? A gente vai ter várias situações relacionadas ao impulso. Uma das mais importantes é quando eu faço do airbag. O que o airbag faz? O airbag ele vai fazer com que eu tenha ali um certo aumento no tempo de ação da força, fazendo com que o impulso aumente, mas em compensação, a quantidade de movimento diminua. Pegaram a ideia, galera? Ótimo, 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 tudo bem? Trouxe aqui esses conceitos para vocês. Espero que tenha ajudado aí na resolução dos nossos exercícios. Bye, bye, até mais.